Pasteur, que é um cientista que realizou diversos experimentos envolvendo campo elétrico e campo magnético, investigando profundamente a relação entre os dois campos, buscando sobretudo descobrir se o contrário seria possível, ou seja, se os efeitos magnéticos poderiam gerar corrente elétrica. Assim, em 1831, Michael Faraday, com base em resultados experimentais, descobriu um fenômeno da indução magnética. Ele utilizou um anel feito de ferro e enrolou um fio de cobre em uma metade do anel e outro fio de cobre na outra metade, ligando as extremidades do primeiro enrolamento com uma bateria e o segundo enrolamento conectou a um outro pedaço de fio, de forma que passe por uma bússola colocada a certa distância do anel. Ao ligar a bateria, identificou que a bússola variava sua direção, voltando a observar o mesmo quando desligava a ligação. Contudo, quando a corrente permanecia constante, não havia movimento da bússola. Desse modo, ele constatou que uma corrente elétrica induzia uma corrente em outro condutor. Ainda faltava identificar se o mesmo ocorria utilizando ímãs permanentes ao fazer um experimento movimentando um ímã cilíndrico dentro de uma bobina, onde ele pôde observar o movimento da agulha de um galvanômetro ligado à bobina. Assim ele pôde concluir que o movimento de um ímã gera uma corrente elétrica em um condutor, ou seja, a indução eletromagnética estava descoberta. Vamos agora ver aqui um vídeo para entender melhor essa Eletromagnetismo. Indução eletromagnética. Eletricidade é algo que achamos natural. Todos sabemos o que fazer com ela. Ligar isto, aquilo. Somos muito bons nisto. É necessária uma falta de energia para percebermos como ficamos desamparados sem ela. Os princípios básicos que levaram ao desenvolvimento de geradores elétricos começaram com a descoberta por Hans Christian Ørsted em 1819 de que resulta um campo magnético sempre que existe um movimento de cargas através de um condutor. 10 anos mais tarde, em 1830, a possibilidade de um campo magnético poder gerar uma corrente em um condutor se tornou realidade. Trabalhando independentemente, o físico americano Joseph Henry e o cientista inglês Michael Faraday fizeram experiências similares e chegaram às mesmas conclusões. Como Faraday publicou seus resultados primeiro, recebeu crédito pela descoberta do efeito que hoje chamamos de indução eletromagnética. A experiência de Faraday envolve um anel de ferro e 2 bobinas de fio isolado. A bobina primária é conectada a uma bateria e a bobina secundária a um galvanômetro. Um galvanômetro indica um fluxo de corrente diminuto através de um condutor, com seu ponteiro indicando também o sentido do fluxo de corrente. Faraday observou que no instante em que a bobina primária era conectada à bateria, o galvanômetro indicava um pequeno impulso de corrente na bobina secundária. Mas, para sua surpresa, o ponteiro logo voltava a zero, indicando que tinha parado todo o fluxo de corrente. Porém, quando a bobina primária era desconectada, uma corrente era de novo gerada brevemente na bobina secundária, só que desta vez ela era no sentido oposto.
A mudança da corrente na bobina primária, de alguma maneira, induziu uma corrente na bobina secundária. Faraday reconheceu que, ao conectar a bobina primária à bateria, um campo magnético se forma no interior do anel de ferro. Quando o campo aumenta dentro do anel, ele induz uma corrente que flui através da bobina secundária. Depois que o campo no anel chega à sua intensidade máxima, não existe mais alteração no interior da bobina secundária. O resultado é que não existe mais corrente na bobina secundária. Quando desconectamos a bobina primária, desaparece o campo magnético que ela produzia. Quando o campo no anel desaparece, ele novamente induz uma corrente na bobina secundária, agora no sentido oposto. Hoje chamaríamos o aparelho de Faraday de transformador. Continuando suas experiências, ele verificou que chegava aos mesmos resultados usando um ímã em forma de barra em vez da bobina primária e do aparelho de anel. Podemos indicar uma das conclusões mais importantes das experiências de Faraday da seguinte maneira: enquanto o campo magnético do interior da bobina estiver variando, será induzida uma corrente nessa bobina. Em 1832, este princípio foi usado pelo francês Hippolyte Pixii para desenvolver o primeiro gerador elétrico. Embora fosse claro que a corrente induzida fluía em sentidos diferentes, dependendo de o campo magnético estar crescendo ou diminuindo, o mistério era por que isso acontecia. 2 anos mais tarde, o físico alemão Heinrich Lenz deu a resposta. Ele percebeu que a corrente induzida gerava seu próprio campo magnético. Ainda mais importante, Lenz descobriu que o campo magnético induzido é sempre oposto à variação do campo magnético externo que o causou em primeiro lugar. Um polo sul na extremidade próxima da bobina é induzido quando o polo sul do ímã, em forma de barras, se aproxima da bobina, opondo-se ao movimento desse ímã à frente. A beleza dessa sua descoberta, hoje conhecida por Lei de Lenz, é que podemos agora identificar ambos os polos do campo induzido. E podemos aplicar a regra da mão esquerda a bobinas para determinar o sentido da corrente induzida. Lembre-se que o polegar aponta o polo norte e os dedos apontam o sentido do fluxo de corrente. Depois que o ímã em forma de barra para de se mover, o campo não varia mais. Assim, não haverá corrente induzida e, portanto, nenhum campo magnético. Em outras palavras, tudo na bobina para. Agora, vamos supor que começamos a afastar o ímã em forma de barra. Novamente flui uma corrente e é induzido um campo magnético que se opõe ao movimento, agora estabelecendo o polo norte na extremidade próxima da bobina. A regra da mão esquerda para bobinas mostra que a corrente flui no outro sentido. Hoje em dia, os princípios de Faraday e Lenz são aplicados na geração de eletricidade. A pressão da água ou do vapor é usada para girar uma turbina conectada a um gerador. Em sua forma mais simples, um gerador é uma armadura, consistindo de uma bobina de fio ao redor de um núcleo de ferro que gira no interior de um campo magnético. O movimento da armadura através do campo magnético induz uma corrente na bobina. De acordo com Lenz, a corrente induzida produzirá um campo magnético na armadura com seus próprios polos norte e sul. Este campo exercerá oposição ao movimento da armadura através do campo magnético externo.
daqui até ali, essa extremidade da armadura será o Polo Norte. Assim, no topo, quando a armadura gira, essa atração se opõe ao movimento, afastando-se do Polo Sul, e essa repulsão se opõe ao movimento, aproximando-se do Polo Norte. Quando a armadura gira passando pelos polos externos, a corrente induzida e o campo magnético se invertem, opondo-se ao movimento através da segunda metade da rotação. Novamente, a corrente induzida e o campo magnético se invertem quando a armadura passa pelos polos externos. Como o sentido da corrente se inverte a cada meia rotação, o movimento de cargas resultante é chamado de corrente alternada. E o princípio da indução eletromagnética é usado nos enormes geradores elétricos que fornecem a corrente alternada de que tanto precisamos. Continuando aqui, ó, depois de ter visto o vídeo, que foi que falou lá no vídeo, né? Vamos falar aqui, ó. A indução eletromagnética ocorre quando a variação de um campo elétrico nas proximidades de um condutor causa-lhe um surgimento de uma força eletromotriz induzida. Ela é descrita qualitativa e matematicamente fechou o material sem querer, que diz aqui, ó, a indução eletromagnética ocorre quando a variação de um campo magnético nas proximidades de um condutor causa-lhe o surgimento de uma força eletromotriz. Então apareceu dois nomes aqui que a gente já falou anteriormente e eu botei aqui no slide para você lembrar. Ó. O que é o campo magnético? Ó? O campo magnético é a concentração de magnetismo que é criado em torno de uma carga magnética num determinado espaço. É o ímã que cria o campo magnético, da mesma forma como é a carga elétrica e a massa que, respectivamente, criam o campo magnético, que o campo elétrico e gravitacional. Isso pode ser mostrado através da imagem de um vetor, um ímã que é representado pelo vetor B. As linhas de indução partem dos vetores de indução magnética. E depois aqui falou que essa indução eletromagnética ocorre a variação do campo magnético, né, nas proximidades de um condutor, causando-lhe um surgimento de uma força eletromotriz. Aí eu coloquei, o que é a força eletromotriz? A força eletromotriz é a energia potencial, lembrando que a energia potencial ela é a soma de dois tipos de energia. Desculpa, a energia potencial é a energia que pode ser potencial, ela pode ser elástica ou gravitacional, né? Então, a força eletromotriz é uma energia potencial por unidade de carga elétrica e ela é produzida por geradores elétricos, como bateria ou pilhas. Os geradores elétricos, né, são capazes de transformar alguma forma de energia, como a energia química dos combustíveis fósseis, em força eletromotriz. Então, a força eletromotriz é o potencial elétrico, que é medido em volts, fornecido por um gerador, como uma bateria, para um circuito ou dispositivo elétrico, que é uma grandeza escalar que pode ser definida como energia potencial elétrica por unidade de carga. Aí eu falei aqui, ó, a força eletromotriz pode ser compreendida como a quantidade de trabalho
que um gerador realiza para mover as cargas elétricas entre dois pontos de um circuito. As baterias são capazes de realizar trabalho sobre partículas eletricamente carregadas, transformando diferentes formas de energia em energia elétrica. Então, a força eletromotriz é dada por essa formulazinha aí, QCE, né? Que é você dividindo a energia potencial elétrica pela carga. Então, voltando aqui, ó, que diz: a indução eletromagnética ocorre quando a variação de um campo magnético nas proximidades de um condutor causa-lhe o surgimento de uma força eletromotriz induzida. Ela é descrita qualitativa e matematicamente pela lei de Faraday. Esse fenômeno explica o surgimento da força eletromotriz induzida em bobinas inseridas em regiões dotadas de campo magnético variável, podendo ser essa variação o módulo, a direção e o sentido. Aí, para quem não está lembrado da lei de Faraday, né? Quando uma bobina está inserida em uma região de campo magnético, como quando disposta entre polos magnéticos de um ímã, ela é continuamente atravessada por certa quantidade de linhas de indução, também conhecida como linhas de campo magnético. Caso o número de linhas mude, uma corrente elétrica surgirá na bobina, dando origem a um campo magnético que se opõe à mudança da quantidade de linhas que atravessam essa bobina. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Vamos ver essas linhas que eu falei para vocês lá no ímã. Viu aí as linhas de indução, que aqui dizia, né? Ainda faltava identificar se o mesmo ocorria utilizando ímãs permanentes ao fazer um experimento, movimentando o ímã cilíndrico dentro de uma bobina, ele pode identificar o movimento da agulha de um galvanômetro ligado à bobina. Assim, ele pode concluir que o movimento de um ímã gera uma corrente elétrica
em um condutor, ou seja, indução eletromagnética, estava descoberto. Dessa forma, apresenta-se três fenômenos eletromagnéticos. Uma corrente elétrica passando por um condutor produz um campo magnético ao redor do condutor, como se fosse um ímã. Um condutor percorrido por corrente elétrica colocado em um campo magnético fica sujeito a uma força, e a variação de um fluxo magnético próximo a um condutor gera ou induz corrente elétrica nesse condutor. Esse fenômeno, como você viu lá no primeiro vídeo, é chamado de indução magnética. Dentre as principais aplicações da indução magnética estão a geração de energia elétrica e os transformadores de tensão elétrica. Na geração de energia elétrica, podemos pensar em situações mais complexas, como a sua utilização nas usinas de energia elétrica, até a explicação simples, como o dínamo de uma bicicleta. Veja aqui rapidinho só um resumo sobre o galvanômetro, né, que tanto fala aí. Primórdios lá da eletricidade, ele tem basicamente um ponteiro, uma bobina móvel, um ímã e uma mola. Essa mola, quanto mais o ponteiro flexiona, mais ela é tensionada, ou seja, mais ela faz força, né? É utilizado para a tensão, medição de tensões e correntes, tanto contínua. Também dá para adaptá-los para medir resistências, potência e assim por diante, né? Aqui tem um modelo bem simplificado, né? Então esse ímã, a bobina móvel ali, aquela bobininha que parece cobre, né? E você injeta a tensão nessa bobina através dos polos negativo e positivo ali colocado sobre o ponteiro, né? Essa bobina móvel é como se fosse, a gente vai ver também outra ilustração, né? Como se fosse quase uma bússola, né? Ela está apoiada sobre agulhas e um eixo, né? E o ímã, né, vai fazer com que eu tenha um campo magnético circulando aí. A tensão nos polos negativo e positivo vai tentar fazer com que esse ponteiro flexione o máximo que ele puder. E a mola vai ser uma resistência contrária. Se não tivesse a mola, isso aí seria um motor elétrico, ele ficaria rodando, né? Vários elementos do instrumento que você pode construir com o galvanômetro, né? O eixo, o ímã, a bobina, a peça polar, o tambor e assim por diante, né? Tem os ajustes, tem a mola. Você pode estar pensando que esse é um instrumento velho, né? Mas é muito utilizado ainda, como a gente vai observar ao longo da nossa disciplina, né? Aqui mais uma ilustração, né? Você tem agora um galvanômetro colocado, né? Só que a escala tem tanto uma parte positiva como uma parte negativa, né? Então aqui eu posso medir tensões positivas e negativas, por exemplo, correntes positivas, correntes negativas, né? Aí depende de como eu trabalho a tensão que eu vou aplicar ali na bobina móvel. Só que aqui eu quero que você observe que a bobina já não está móvel, né? Ela está fixa. E aí agora você tem um segmento de ferro móvel, né? Ou seja, agora quem está se movendo seria como uma parte do ímã. É claro que esse ferro móvel ele pode ser imantado, né? Ou então ele pode medir tensões alternadas em que vai gerar um campo magnético nele, um campo induzido, né? Então, voltando aqui para o caderno de apoio, Bom, aqui diz assim, ó, vamos seguir a nossa trilha, parando agora para pensar e documentar tudo que aprendemos sobre o fenômeno da indução eletromagnética. Nada de cansaço, sacode a poeira e continua, falta pouco, vamos lá. Primeira pergunta foi: qual experimento demonstra pela primeira vez a relação entre entre o campo elétrico e o campo magnético, né? Aqui eu coloquei, ó, a relação entre o campo elétrico e o campo magnético foi o experimento de Oersted, né? Que é o experimento de Hans Oersted, provou que cargas elétricas em movimento pode gerar um campo magnético. Esse fato foi que deu início ao eletromagnetismo. Então, na primeira metade do século XIX, a eletricidade e o magnetismo ainda eram tratados como fenômenos que não apresentavam nenhuma relação. Alguns elementos de cada um dos fenômenos
marcavam para o pensamento da época a impossibilidade de uma relação direta entre os eventos elétricos e magnéticos. A inseparabilidade dos polos, frente à possibilidade de um polo elétrico único e a atração restrita de materiais pelo ímã, diante de um número maior de elementos atraídos por um corpo eletrizado, eram os pilares da ideia de que o magnetismo e a eletricidade eram fatos totalmente distintos. Mas em 1820, o dinamarquês Christian Ørsted percebeu que a agulha imantada de uma bússola sofria deflexões quando estava próxima a um fio condutor, por onde passava uma corrente elétrica. Ørsted reparou que a agulha da bússola apontava normalmente para o norte geográfico, quando o circuito estava desligado, porém era defletida quando a corrente elétrica fluía pelo fio. Então, a única possibilidade para a mudança de direção da agulha da bússola era a presença de um campo magnético, diferente daquele provocado pela Terra. A conclusão de Ørsted foi que cargas elétricas em movimento eram capazes de criar campo magnético. Um fio que conduz corrente elétrica atua como um ímã. Então, a experiência de Ørsted abriu caminho para os estudos referentes às relações entre a eletricidade e o magnetismo. Com isso, percebeu-se que esses dois fenômenos estão intimamente relacionados. Magnetismo gera eletricidade e eletricidade gera magnetismo. E a partir desse momento, inaugurou-se a era do eletromagnetismo, em que fenômenos de natureza elétrica e magnética tornaram-se responsáveis, por exemplo, pelo funcionamento dos motores elétricos e pela geração de energia elétrica. Então vamos ver como é esse experimento aí, ó. Vídeo eu trago para vocês a origem do campo magnético. Bom, e tudo começa lá em 1820, quando um físico, esse que aparece aí, físico dinamarquês, professor de Copenhague, Hans Christian Ørsted, ele mostrou experimentalmente que os fenômenos elétricos e magnéticos não eram tão independentes como na época se supunha. Ørsted descobriu que um determinado fio, percorrido por uma corrente elétrica, colocado nas proximidades de uma bússola, era capaz de provocar o desvio da agulha magnética. Dessa maneira, comprovou-se a relação existente entre a eletricidade e o magnetismo, surgindo aí então o eletromagnetismo, o primeiro experimento sobre eletromagnetismo. Aqui nós podemos ver uma réplica do equipamento usado por Ørsted em seu experimento. Podemos observar uma pilha, naquela época as pilhas tinham esse tamanho, aqui no meio o interruptor e à direita a bússola, e sobre a bússola o fio. Então nós temos aqui o experimento de Ørsted. Nós vamos precisar, para fazer o experimento, de uma bateria de 9 volts, cabos com garras, popularmente chamado de jacaré, né? Um pedaço de fio de 30 centímetros, fio de cobre que eu estou usando aqui, de 6 milímetros, e 2 suportezinhos para poder posicionar o fio, e uma pequena bússola que eu fiz aqui com ímãs de neodímio. Ímãs de neodímio, aqui uma pequena agulha e um canudinho rígido sobre uma base de gesso. Então, colocando aqui a agulha no canudinho, nós percebemos que o polo norte do ímã, norte magnético do ímã, sempre aponta para o campo magnético terrestre. Isso, né, em situações normais, na ausência de qualquer tipo de campo magnético, outros campos magnéticos,
e corrente elétrica. Oersted, por volta de 1820, ele descobriu que ao passar uma corrente elétrica por um fio, e aqui estando uma bússola, a bússola acusaria a passagem, a existência de um campo magnético, ocorrendo assim a dedução de que uma corrente elétrica gera um campo magnético. Então vamos fazer aqui o experimento. Vamos alinhar aqui a bússola com o fio, ó. E conectando aqui a garra no polo positivo da bateria e o polo, esse outro terminal, esses terminais, as garras estão conectadas aos terminais do fio, nas pontas dos fios, tá? Aqui e aqui. E o outro terminal do fio eu vou conectar no polo negativo da bateria. E aí nós temos a deflexão do ímã, né? Da bússola, no caso, né? Ou seja, ele acusou que existe um campo magnético ao redor desse fio. A corrente passou por aqui, gerou um campo magnético, e a nova posição do ímã representa um campo magnético resultante do campo magnético terrestre com o campo magnético gerado pelo fio. O que acontece se a gente inverter o sentido da corrente elétrica? Na ausência de corrente, ele aponta normalmente para o campo terrestre, campo magnético terrestre. Então vamos inverter aqui a polaridade. Colocando aqui. Se a gente inverter a polaridade, o sentido também, o sentido do ímã, no caso, é invertido, mostrando que ocorre um campo magnético resultante nesse local, porque houve o inverso, o sentido da corrente foi invertido. Nesta figura, nós podemos determinar o sentido do vetor campo magnético ou vetor indução magnética, representada pela letra B, né, e pelos dedos da mão direita, assim como o polegar. Responder as perguntas, né? Qual foi o experimento que demonstra pela primeira vez a relação? Acabamos de falar dele, né? O que foi observado durante esse experimento? A partir dessa descoberta surge uma importante área do estudo da física. Qual é o nome dessa área? Você acabou de ver aí tudo no vídeo. Descreva o experimento realizado por Faraday e que ele concluiu a partir do mesmo. Quais os 3 fenômenos eletromagnéticos surgidos a partir desse experimento? E cite pelo menos 2 aplicações do fenômeno da indução no nosso cotidiano. Então foi explicado tudo isso daí nesses vídeos, né? Então respondam essa atividade aqui.